Bom, eu também estava acompanhando a palestra da doutora Asley de manhã e foi bom que a gente já está aí no mesmo assunto, né, um faz um pouco do gancho do outro. Ela já comentou, já apontou a importância, né, do cuidado, do autocuidado, dessa importância de a gente primeiro estar bem para a gente poder, ajudar os outros de uma forma mais efetiva, melhor, né, então foi bom a gente já pegar esse gancho, agora eu vou aprofundar um pouco mais nesse aspecto, né, então eu queria começar fazendo uma pergunta, uma reflexão para cada um de vocês, né. Vocês já pararam para pensar quanto do seu tempo você se dedica aos relacionamentos? Você já parou para pensar quanto do seu tempo você se dedica ao cuidar? Porque às vezes a gente pensa que isso faz parte só do nosso trabalho, né, o relacionamento afetivo, familiar, mas se a gente parar para pensar bem, é o tempo inteiro, né, o tempo inteirinho a gente está se relacionando. Se não é com uma pessoa, um grupo de pessoas, se não é com uma família, amigo, um cliente, no mínimo a gente está se relacionando com nós mesmos. Então, no mínimo, a gente está em casa, a gente está em algum lugar, a gente está sozinho na nossa própria companhia, com os nossos pensamentos, as nossas sensações, né? Então, isso acontece o tempo inteiro, né? E é a mesma coisa para o cuidar, né? O tempo todo a gente está cuidando de alguém, a gente está envolvido nessa parte do cuidado, seja de nós mesmos, cuidando da nossa saúde, né, do nosso bem-estar, da nossa parte mais física mesmo, né, das necessidades básicas, ou a gente está cuidando de alguém. Então, isso é uma constante na nossa vida, né? E nós aqui, principalmente, que trabalhamos ainda com isso, essa demanda, essa disponibilidade que a gente precisa ter para o cuidado é ainda maior, né? Por isso que a gente precisa olhar mais de perto, né? Então, hoje eu trago esse tema, o cuidar-se, ser cuidado e cuidar, que são esses três pilares, digamos, essas três esferas do cuidado que a gente precisa olhar mais de perto, porque a gente permeia todas elas, mas a gente precisa olhar cada uma delas, né, no seu espaço, na sua individualidade, que precisa ser preservado também. Tá, então a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto hoje. Abriu a apresentação agora, né, aqui, vocês estão vendo. Isso. Leonardo, você que está passando ou sou eu? Sou eu que estou passando aqui. Você que está passando. Tá Isso. bom. Então pode passar, mas isso, pode passar o slide. Talvez seja melhor, acho que é melhor talvez não ter a apresentação aparecendo, Leonardo, aí eu vou falando aqui, assim a Tá. gente fica mais fluido, né. Vamos lá. Então, falando desse tema, né, do cuidado, do ser cuidado, de cuidar-se, então a gente começa primeiro falando sobre o cuidar, né? Então, quando a gente olha para essa esfera do cuidado, nosso relacionamento com as outras pessoas, a gente fala sobre as habilidades socioemocionais, né? Nossas habilidades pró-sociais, aquelas tão conhecidas por nós, né? Empatia, compaixão, a simpatia, essas habilidades que a gente precisa desenvolver para a gente ter um cuidado melhor, para a gente ter uma maior disponibilidade em relação às outras pessoas, né? Então, são qualidades, essas habilidades são qualidades essenciais que a gente pode desenvolver, por isso que elas chamam habilidades, elas são treináveis, tá? Então, não é que a gente nasce com uma capacidade ou com uma tendência a se relacionar com as pessoas e assim fica. Não, a gente continua a desenvolver e aprimorar essas habilidades. Tá? E elas também são conhecidas como respostas afetivas, que é a forma como a gente responde a essa interação que acontece o tempo todo. Então, uma interação com o outro ou uma interação com nós mesmos. E isso vai afetar a minha saúde física, a minha saúde mental, isso vai afetar também o outro, como ele recebe essa interação, esse cuidado. Então, a primeira dessas habilidades que a gente tem, que a gente conhece, é a simpatia, né? Todo mundo conhece esse termo, né? Bem conhecido, simpatia por alguém, né? Eu simpatizo com sua dor, com seu sofrimento. Né? E aqui na simpatia a gente usa a frase eu sinto por você. Né? Então, nesse ponto da percepção da necessidade do outro, a gente percebe, mas aquilo ainda não nos toca profundamente, ainda não tem uma ressonância
com essa necessidade, com esse sofrimento do outro. Então, acaba sendo uma ajuda, um cuidado um pouco mais superficial que a gente dá, né? Às vezes a gente acaba até com a melhor das intenções tentando ajudar, mas a gente usa aquelas frases clichê, usa uma ajuda um pouco mais desconectada, né? Um clássico exemplo é aquela frase, poderia ser pior, mas pensa pelo lado bom, né? Isso às vezes acaba tendo efeito oposto à pessoa, tá? Então, o primeiro que a gente tem é a simpatia, né? Se a gente for falar em níveis dessas habilidades, desse cuidado. E aí, então, o próximo seria a empatia, também muito conhecidos por nós como uma habilidade extremamente essencial, né, para nossa sobrevivência em sociedade, em coletivo, né? A empatia, ela já é um pouquinho mais desenvolvida que é a simpatia, né? Aqui a gente percebe o outro, a gente entra em contato com o outro, o sofrimento dele, e aqui já ocorre uma ressonância, né? Aquilo bate em mim e eu consigo sentir, né, o que o outro está sentindo, eu consigo ter essa percepção em mim mesmo da necessidade dele. Então eu tento enxergar o outro pelos olhos dele, não pelos meus, né? Porque às vezes também a gente fala, né? É calçar o sapato do outro, mas a gente tem que calçar o sapato do outro com o pé do outro também, não com o nosso, né? A gente tem que aprender a se adaptar e entender a necessidade do outro através dele, né? E aí é importante a gente falar aqui da empatia, que ela tem, digamos, alguns extremos, né? Então, no extremo da falta total dela, que caracteriza, por exemplo, transtornos de personalidade, com a psicopatia aí, falando de um extremo mesmo, aquela pessoa que não tem a capacidade de sentir o que o outro sente, não consegue ter essa ressonância com o sofrimento do outro, mesmo parecendo ter ou fingindo que ter, mas isso de fato não acontece. E aí no meio a gente tem essa empatia, digamos, saudável, né, por assim dizer, que é aquela que a gente já começa a desenvolver na nossa primeira infância, e aí conforme a sociedade nos estimula mais ou menos, a cultura na qual a gente vive, a nossa educação, os nossos pais, isso pode fazer com que a gente desenvolva ela mais ou menos. E aí a gente tem o extremo lá para cima da empatia, que é a famosa fadiga por empatia, né, ou a síndrome do cuidador, que é algo que nós, profissionais da saúde, precisamos, assim, realmente estar atentos, né, na fadiga por empatia, esse envolvimento que a gente tem com o outro acaba sendo tão excessivo, né, a gente se mistura com o outro, e se a gente não consegue delimitar nossos próprios, enfim, nosso próprio limite, nossas próprias necessidades, a gente se esgota, né, a gente vai para o extremo ali, falando do trabalho, do burnout, né, então por isso é importante a gente olhar para esse aspecto da empatia, de como ela precisa também ser ali saudável, essa relação com o outro, ela precisa ter um equilíbrio, né, e para isso a gente precisa desenvolver a autocompaixão, o nosso próprio autocuidado, para a gente preservar esse espaço, tá, eu faço esse parênteses aqui agora, porque na sequência eu vou entrar mais sobre o tema autocompaixão, que é um fator mesmo de proteção para isso, tá? Que precisamos estar bem atentos a esse aspecto, né? Então, na empatia, a gente tem lá, então, primeiro, né, reconhecimento do sofrimento da pessoa, o que não é óbvio, a gente precisa estar presente, atento para ver as necessidades do outro. Se a gente responde com a empatia, a gente vai ter uma ressonância com isso, né? A gente vai conseguir sentir melhor, então, oferecer melhor uma ajuda. E aí o próximo passo, né, ainda mais para frente, seria a compaixão, né? Então a compaixão, ela já traz o aspecto do eu estou aqui para ajudar você, né? Então se a gente fosse colocar numa escala, né, simpatia, empatia, a compaixão é algo que a gente deveria querer desenvolver ainda mais, porque a compaixão, ela traz o aspecto da ação. Então aqui não só eu vou identificar a necessidade do outro, mas eu vou ter um desejo profundo de agir, né, de fazer algo a respeito desse sofrimento, dessa necessidade, eu quero fazer algo para ajudar essa pessoa, né, ou esse ser. Então a compaixão, ela pode ser desenvolvida, né, desde começando com pessoas mais próximas e pessoas um pouco mais distantes, as pessoas que a gente se relaciona, que a gente trabalha, mas sempre buscando realmente sentir dentro do nosso coração essa busca pela ajuda e fazendo algo a respeito, né, porque sempre tem algo que a gente pode fazer.
seja uma ajuda material, seja uma ajuda física, seja uma ajuda mental. No mínimo, a gente pode fazer um bom pensamento, uma intenção, a gente pode buscar ajuda, mas essa compaixão ela deve realmente ser profunda, ser sincera e a ação tem que vir junto dela, tá? Então, é muito importante para nós aí que lidamos com pessoas, e, né, trabalhamos com pessoas e queremos de fato ajudá-las, a gente desenvolver essas habilidades mais profundas, né? A gente está ali para perceber essas pessoas, né? Tem uma frase aqui que eu vou ler para vocês do Dalai Lama: a compaixão ela tem pouco valor se ela permanece uma ideia, ela deve tornar-se nossa atitude em relação aos outros, que é refletida em todos os nossos pensamentos, em todas as nossas ações. Né? Então, quando a gente fala da compaixão e da ajuda, lembrando que há muitas formas de fazer isso, né? Eu falei na ação, no aspecto físico, na ajuda material, mas uma das formas que eu posso citar agora, que às vezes a gente esquece, é a escuta, né? A escuta compassiva. Porque a gente às vezes escuta, mas a gente já está pensando em como responder, ou a gente está pensando em outras coisas, ou a gente está julgando, a gente traz alguma carga nossa para aquela escuta. Né? E na escuta compassiva, a gente tem que tirar nosso lado, né? Nosso julgamento, até nossas expressões faciais que a gente pode fazer em relação àquela fala do outro, e realmente estar ali presente inteiro, né? Assim a gente pode de fato captar muito mais do que aquela pessoa precisa, né? Captar muito mais do que ela está sentindo. E aí o que a gente vai poder dar depois disso vai ser muito melhor, né? Então a escuta ela é essencial, né? Eu sempre lembro de um curso que eu fiz em autocompaixão e um dos exercícios era sobre a escuta compassiva, né? E a gente precisava ficar em dupla, um olhando para o outro, né? E uma pessoa então ia começar a falar sobre um aspecto difícil da sua vida, algum acontecimento da sua vida, e você tinha que apenas escutar. E é difícil. Se a gente não treinar, é difícil. Nossa tendência qual é? É ficar fazendo caras e bocas, ou querer já falar, ou querer reforçar, ou querer comentar no meio. A gente de fato não escuta. Né? Então, aqui trago esse convite para vocês prestarem atenção nisso, né? Como que você tem recebido o seu aluno, o seu cliente, ou qualquer pessoa que você se relaciona, e como é a sua presença nesse momento, né, nessa troca? Como que você está ali realmente captando aquilo? É com julgamento ou é com a vontade de realmente entendê-lo, entrar, né, no universo dessa pessoa? Tá? Então é muito importante a escuta compassiva. E aí lembrando que a compaixão ela precisa ter, né, é como um pássaro com duas asas, a gente diz, né, numa asa tem a compaixão e na outra asa tem a sabedoria, né, sem uma dessas o pássaro não voa, cai, né, então a sabedoria no sentido de a gente também conseguir de fato absorver aquilo que a gente captou da pessoa, a gente ter aquela ressonância e conseguir retribuir de uma forma eficaz, de uma forma saudável para aquela pessoa, né? Não baseada no que a gente acredita ou no que a gente opina ou julga ser, mas de fato o que pode ser de benefício para aquela pessoa, tá? Então sempre lembrando dessa sabedoria atrelada à compaixão. Eu trouxe um gráfico aqui, depois posso mostrar de outra forma para vocês, né? Mas essa escalinha que eu estou falando agora, desde a simpatia até a compaixão, ela é baseada num gráfico que há pouco tempo eu vi na Harvard Business Review, que mostra então, né? Obrigada, Leonardo, perfeito. Assim fica mais visual, né? E ele mostra então aqui, né, na vertical, o quanto a gente está disposto, né, a oferecer ajuda e a dar suporte, ajudar, e na linha de baixo, né, quanto a gente de fato compreende, né, entende a necessidade e a experiência dessa outra pessoa. Então aqui tem um item anterior até, né, a pena, o sentimento de pena, que é o que a gente não busca ter, né, que realmente é pouco eficaz para a nossa interação com o outro, e aí, né, como se fosse subindo nessa escala, o quanto a gente vai se envolvendo mais com essa percepção do outro e com a nossa capacidade de fato oferecer ajuda e cuidado, tá? Obrigada, Leonardo, aí por colocar o gráfico, ficou mais visual. Então, uma próxima habilidade que também faz parte, né, desse grupo das habilidades pró-sociais ou respostas afetivas
mas já entrando aí na esfera do cuidar-se, né, que é a autocompaixão. Então, primeiro, né, se a gente não se inclui na compaixão, ela está incompleta, né? Tem uma frase de Buda que é: se a compaixão não inclui você mesmo, ela é incompleta. É muito fácil a gente falar: ah, eu desejo que todo mundo seja feliz, eu desejo o bem de todos os seres humanos, mas se a gente não se coloca aí nessa equaçãozinha, né, da felicidade, não vai funcionar, né? Então, é muito não só importante, como fundamental a gente primeiro se gostar, a gente primeiro se cuidar e a gente estar bem para a gente de fato poder oferecer isso ao outro, né? Quando eu comecei a estudar autocompaixão, muitas pessoas perguntavam se era algo egoísta, né? Mas como assim, a auto, mas você vai pensar em você, você vai cuidar de você? E muito pelo contrário, né? A única forma mesmo da gente conseguir entender essa ajuda efetiva, né, que vem de uma ressonância com nós mesmos, é quando a gente tem esse contato mais íntimo, mais profundo com nós mesmos. A gente pode oferecer um cuidado melhor quando a gente também se cuida, a gente se acolhe, né, porque muitas vezes a gente acaba se tratando com dureza, né, com autocrítica, com uma voz mais dura, com a culpa, e aí como que a gente vai cuidar do outro dessa forma, né? Então, voltando, né, para aquelas como se tivesse uma frase que definisse cada uma dessas habilidades, na autocompaixão é: eu me trato, né, eu me cuido como eu trataria ou cuidaria de um amigo querido, de uma pessoa querida para mim. Então, por mais que isso pareça óbvio, não é, né? A compaixão por si, ela é fundamental, porque se a gente pensar bem, a gente foi criado numa sociedade competitiva, né, numa sociedade que preza, né, que estimula a competição, a produtividade, o ser perfeito, não poder errar, né? E isso é muito cruel para a gente, é muito cruel para a nossa saúde, né? Essa pressão de sempre, né, sempre estar bem e sempre fazer mais, isso acaba levando a muitos problemas, né? Então, a autocrítica, ela começa a dominar a nossa vida, né? A gente usa sempre o chicotinho, a gente se culpa, quando acontece algo ruim, a gente usa uma voz áspera, né? Então, observar a forma como a gente se trata primeiro, né? Como é essa interação com nós mesmos, quando a gente está sozinho, né? Ou quando a gente está em momentos de dificuldade. Então, a autocompaixão, uma das pessoas que trouxe esse conceito aqui para o nosso meio, né, para o meio principalmente científico aqui no Ocidente, foi a Kristin Neff. Ela é uma psicóloga americana, muito estudiosa do assunto da autocompaixão, tem diversas publicações nesse assunto, treinamentos em autocompaixão, né? Então, as definições que eu trago vêm principalmente da Kristin Neff, né, e ela define a autocompaixão como a compaixão por si mesmo em situações de sofrimento, o tratamento de si mesmo com gentileza e bondade, livre do sentimento de culpa ou de pena, né, o uso do tom de voz mais suave e se acolher como a gente acolheria alguém querido, né? Então, a autocompaixão, para ela ficar um pouco mais clara também, ela pode ser dividida em 3 principais componentes, né, são 3 pilares que compõem a autocompaixão, que sempre vêm opostas a características que normalmente são a nossa tendência a ter, tá. Então o primeiro delas é a atenção plena, o mindfulness, que vem oposto à identificação excessiva, ou seja, no momento que acontece uma emoção forte, uma emoção negativa ou um momento difícil de, sofrimento ou de inadequação, a nossa tendência é grudar nessa emoção, né, então a gente fica preso nela e tudo que a gente faz fica sob o filtro, né, sobre a influência dessa emoção, é como se a gente grudasse nela e ficasse identificado com ela, né, e quando a gente começa a trabalhar mais a atenção plena, a gente entende que a gente pode simplesmente ter essa emoção, né, viver ela e aceitar ela assim como ela é, e também, eventualmente, ela vai passar, isso, né, vai esfriar e tá tudo bem, né. Então, conseguir soltar essa identificação e estar presente para aceitar como ela é, tá. E além disso, a atenção plena se refere a gente estar presente para se perceber também, né, pra gente estar consciente das nossas necessidades, dos nossos limites,
Porque quantas vezes a gente acaba ultrapassando os nossos limites próprios, e a gente nem percebeu, que a gente estava cansado, que aquilo nos toca de uma forma difícil, muitas vezes a gente não está nem ali para perceber isso, tá. Então esse seria o primeiro componente fundamental para desenvolver a autocompaixão. O segundo seria a humanidade compartilhada, ou humanidade coletiva, assim dizer, que vem oposta ao isolamento. Então, normalmente, o que acontece? Quando a gente erra, quando a gente não está bem, quando a gente precisa de ajuda, a gente tende a se colocar num lugar de isolamento, né? A gente tende a falar: por que isso aconteceu comigo? Sempre acontece comigo, por que tinha que ser comigo? Né? Essas frases que todo mundo acho que conhece, né? Bem familiarizado. Mas na verdade a gente precisa trazer o aspecto oposto a isso, né? Quando acontece uma situação difícil, a gente tem que lembrar que a gente é humano, e isso faz parte, né? Todo mundo eventualmente erra, todo mundo eventualmente sofre ou precisa de ajuda, isso faz parte dessa experiência, né? Isso tira a gente desse lugar de sofrimento, de isolamento, de vítima, né? Então, se colocar nesse coletivo, nessa experiência humana. E o terceiro aspecto, né, o terceiro pilar, é a bondade consigo mesmo, que vem oposta à autocrítica, né? Como eu acabei de falar, é a nossa tendência, né? Quando a gente acha que não foi adequado, a gente se culpa, a gente, né, usa o chicote, a gente se trata de uma maneira rude, né? Então a autobondade é o oposto, é a gente conseguir acolher, né, esse sentimento e esse acontecimento de uma forma mais suave, né, pegar leve mesmo. E aí também, além desses 3 componentes, a gente pode ver a autocompaixão, hã, sustentada também por 2 formas, né, 2 pilares. Então tem a autocompaixão, do lado mais da ternura, né, que fazendo uma análise de acordo com o Yin Yang, né, da medicina tradicional chinesa, a ternura seria esse lado Yin, né, então é esse lado de se acolher, de se validar, de estar consigo mesmo. E o lado Yang seria o lado da ferocidade, né, então é o lado também de ação no mundo, né, de se colocar, de saber se proteger, de saber prover, de saber dizer não, né, porque é fundamental a gente conseguir ter a coragem, né, e a força de saber dizer não quando a gente precisa dizer não, tá. Então é como se a gente quisesse equilibrar esses 2 polos, né, o da ternura, da ferocidade, o yin, yang, e assim a gente consegue ter essa autocompaixão de uma maneira mais saudável, tá. Então, basicamente essa é a definição, né, pra gente ter mais familiaridade com esse termo que talvez, acho que hoje eu já diria que ele já está mais conhecido, né, quando eu comecei a estudar em 2014 era muito pouco conhecido, hoje, por sorte, muitas pessoas estão vendo a importância, né, do treinamento dessa habilidade, muitos estudos têm sido feitos nessa área, né, minha publicação mesmo, meu mestrado foi em autocompaixão, então, por sorte, cada vez isso tem vindo mais, e principalmente no nosso meio da saúde, né, então resgatando o nosso tema de hoje, o fato da gente cuidar das outras pessoas requer que a gente primeiro se cuide, que a gente se conheça, que a gente esteja bem. Então, a autocompaixão ela é fundamental para a gente conhecer e começar a treinar, né? Então, um dos estudos da Kristin Neff sobre autocompaixão foi um treinamento, né, de 8 semanas com profissionais da saúde que trabalham com pessoas, pessoas em sofrimento, que precisam de cuidado, e foram desenvolvidos, foram treinadas essas habilidades, né, como a atenção plena, a gentileza consigo, a humanidade compartilhada, né, e o que viu foi que as pessoas mais autocompassivas, elas acabam tendo mais habilidades para lidar com as necessidades e sofrimentos do outro, né, aqui falando do trabalho especificamente. Né, as pessoas mais autocompassivas, elas também tendem a ter mais satisfação no seu trabalho, é como se tirasse aquele peso, né, da obrigação do cuidar, mas uma satisfação mesmo em conseguir ajudar o outro e conseguir estar bem no final do dia, né. E as pessoas autocompassivas, esse é um aspecto muito importante, elas tendem a se cuidar mais, né, elas tendem a ter atividades de autocuidado mais consistentes que pessoas com menos autocompaixão, tá. Então aqui ainda nesse aspecto, né, do cuidar-se, e que a doutora Slay também já
já pincelou aí um pouquinho, né, é a importância do nosso autocuidado, tá? Ele é fundamental para nossa saúde, para o nosso bem-estar, tá? Então, no autocuidado, a gente tem que lembrar que o primeiro passo está em nós, né, como eu já falei, não é egoísta, muito pelo contrário. A gente precisa se conhecer, a gente precisa saber o que que é bom para nós, a gente precisa estar com disposição, estar com saúde para a gente oferecer nosso melhor para o outro, né. Então, autocuidado é nosso passo número um, né, como profissionais da saúde a gente precisa lembrar disso, né, a gente precisa, ter na nossa vida, na nossa prática, né, de uma forma viva, presente, o que a gente vai orientar para as outras pessoas, né, o que a gente vai oferecer para outras pessoas. Não tem como a gente só falar, né, você precisa fazer isso, a orientação é essa, o importante para a sua saúde é isso, se a gente não coloca isso em prática, né. A pessoa ela não vai sentir isso de uma maneira profunda, talvez ela não vai ter uma adesão muito boa nesses exercícios, porque ela não vai sentir, né, o seu exemplo. Então, né, tem esse aspecto e tem o aspecto da nossa própria saúde, manutenção da nossa saúde, tá. Então uma das definições de autocuidado pelo Centro de Medicina Integrativa do Arizona, é que o autocuidado em saúde se refere às atividades que os indivíduos adotam com a intenção de manter a saúde física, a saúde emocional, mental, espiritual, e prevenir e controlar doenças, tá. Essa é uma definição aí básica, mas existem várias outras, tá. E eu gosto, né, de usar esse exemplo da Universidade do Arizona, gosto da forma como eles definem e também como eles dividem o autocuidado, em pilares, tá. Então, às vezes a gente pensa só no autocuidado mais físico, né, normalmente as pessoas pensam em autocuidado como, descansar ou fazer uma massagem ou cuidar da parte estética, né, isso acaba sendo um pouco difundido erroneamente por aí, né, mas, ele é muito mais profundo, né, a gente fala aqui em 7 principais pilares, né, então a gente tem o pilar do sono, né, a importância, de a gente estar presente para perceber, não só claro, né, tudo isso que é super importante do estilo de vida e dos aspectos mais, práticos, né, do sono, quantas horas a gente precisa dormir e tal, mas a percepção, mais profunda, né, como que é a nossa preparação para esse sono, né, como que é o ambiente que eu durmo, como que eu vou me preparar para dormir, né, se eu fico na tela muito tempo, se eu assisto coisas pesadas, aí se eu acordo indisposto, se eu acordo com sono, será que eu percebo isso, né, como que meu sono está afetando minha saúde? Tem 1000 aspectos aí que a gente pode pensar, né, em aprimorar em relação ao pilar do sono. Assim como o segundo pilar, o movimento, vocês todos sabem aqui muito melhor, né, do que eu, que o exercício físico é fundamental, a gente sabe da necessidade para o nosso corpo, para a nossa saúde física e mental, o exercício físico, mas o movimento também numa maneira mais geral, né, como que a gente passa o nosso dia, a gente fica quanto tempo sentado, a gente se movimenta, a gente pode trocar, fazer pequenas mudanças no nosso dia para ter mais movimento, né, que eu posso substituir para de repente eu caminhar mais, para eu me alongar mais, né, para eu ter mais atividade física, além daquela hora que eu, determino para fazer atividade física, né. Como que eu posso melhorar isso no meu dia a dia, tá. Assim, o terceiro pilar, a nutrição, então aqui a gente fala de um aspecto mais profundo também da nossa nutrição, alimentação. Quando a gente fala em autocuidado, não só se alimentar bem, escolher bons alimentos, mas também como que eu me preparo para minhas refeições, como que eu como, né, se eu como no carro, comendo rápido, buzinando, se eu como mexendo no celular, né, ou assistindo notícias, ou se eu como com atenção, né, se eu sinto o alimento que eu estou colocando no meu corpo, se eu mastigo com calma, e aí como que eu percebo, como que eu fico depois dessa refeição. Eu tenho disposição, eu fico pesada, eu fico com sono, isso influencia meu trabalho. Então, lembrando, né, dessa atenção, dessa presença para tudo que envolve o pilar da nutrição, e não só o alimento em si, né. O quinto pilar Quarto pilar, desculpa, gestão de estresse, né, então,
a gente sabe nessa vida moderna, né, corrida, rotina, compromissos, a gente está sempre correndo, né, o estresse crônico é um problema grave aí de saúde nos nossos tempos, né, modernos. Então como que eu faço essa gestão de estresse, né? Eu tenho momentos para descarregar, né, eu tenho práticas que me coloquem no meu centro de novo, que me restabelecem, né, que me trazem um pouco mais de relaxamento. Então, olhar para esse aspecto, né, de a gente não só se deixar ir no automático e na correria, mas realmente olhar para dentro e ter esses momentos de pausa e de descomprimir mesmo. E aí o pilar da espiritualidade, tá, então lembrando que somos seres, espirituais, somos seres sociáveis também e a gente precisa desenvolver, né, nossas habilidades, como eu falei no início, nossas habilidades pró-sociais em relação ao outro. A gente precisa estar conectado com o nosso propósito, né, então não só produzir, não só acordar para trabalhar, para produzir, para ganhar vida, mas e, né, lembrar o que a gente está fazendo aqui, o que nos preenche, né, qual a nossa missão de vida. O que conecta com a gente, né? Qual é a minha conexão com o sagrado ou com a natureza, né? O que é importante para mim. Então, trazer sempre esse aspecto também do lado da espiritualidade. E o meio ambiente, né? A gente não pode esquecer que para a gente estar bem, o nosso ambiente também tem que estar bem, né? Nossa casa, o ambiente dentro, né? Nosso quarto, nosso ambiente de trabalho, assim como o meio ambiente como um todo, né? Como que eu cuido desse ambiente, do lixo que eu consumo, enfim, todos esses aspectos também estão ligados ao autocuidado, que também se referem a como eu vou me cuidar e como eu vou me sentir, né. E, por último, mas não menos importante, os relacionamentos, né. Então a gente começou hoje essa conversa falando, né, que a gente se relaciona o tempo inteiro, né, uma constante na nossa vida, seja com os outros, seja com nós mesmos, se relacionar é fundamental, né, então faz parte do nosso autocuidado a gente também cuidar da forma como a gente se relaciona, né, com os outros e com nós mesmos. Esse é um pilar mesmo da nossa saúde, do nosso bem-estar, né, então cultivar nossos relacionamentos, né, então perceber qual que é a minha parte, né, nesse relacionamento, não só cobrar do outro, não só esperar do outro, mas como que eu também estou oferecendo, como que é essa troca, né, como que eu estou me relacionando comigo mesmo. Então, esses são, digamos, os 7 principais pilares do autocuidado. Existem outros que a gente poderia acrescentar, né, hoje se fala muito em autocuidado, em saúde financeira, né, em saúde mental e tudo isso fundamental, mas olhando aí para os 7 principais que permeiam nossa vida, seriam esses, tá. Então, lembrando, né, que tudo que a gente escolhe, essas pequenas escolhas, elas vão se tornando ações no nosso dia, né, e essas ações, elas vão se tornando hábitos, né, e os hábitos são o que formam mesmo o nosso estilo de vida, como a gente vai lidar com o nosso dia a dia, com a nossa vida, tá. Então, é muito importante a gente ver cada escolha, né, cada momento, cada pilar do autocuidado, isso vai se refletir em toda a nossa vida, em todo o nosso estilo de vida. Tá, e aí, um ponto importante, né, nem todo autocuidado é autocompaixão, tá. Nem todo cuidado é autocompaixão. Eu sempre uso essa frase, ela é essencial, ela faz a gente pensar, né, mas nem todo autocuidado é autocompaixão? Não, tá. Para o autocuidado, ele, de fato, ser autocuidado, ele precisa ter baseado na intenção de nos cuidar, tá. Então, da minha própria pessoa, eu tenho que tomar essa decisão, né, de buscar escolhas, buscar atividades que realmente vão me trazer benefícios, bem-estar, tá. Por quê? Porque muitas vezes, acontece, né, de a gente fazer algo talvez por obrigação ou porque alguém nos indicou, né, então, meu professor de ioga sempre dá esse exemplo, né, aquele aluno que chega para a aula de ioga e, né, e fala: "Ah, eu tô aqui porque minha esposa que mandou eu vir", né, ou porque meu médico mandou eu fazer. Mas para aquela pessoa, talvez aquela atividade seja extremamente negativa, seja extremamente agressiva, ou aquele momento de vida não seja adequado para ela, né. Então, é claro, né, o médico ou quem indica precisa ter essa percepção, né, de
de dar opções, de dar possibilidades que sejam adequadas àquela pessoa, né, aquele momento e aquela pessoa, e essa pessoa ela precisa de fato estar disposta a fazer, né, para que aquilo se torne de fato autocuidado, senão não vai ser, tá. E claro, isso então tem que ser baseado nessa gentileza, no autorrespeito, na autocompaixão. Porque também nossa vida muda, nossa rotina muda, né, então tem um momento que vai ser fácil eu colocar uma prática de gestão de estresse no meu dia, fazer 1 hora de exercício físico, de fazer uma dieta, tem momentos da vida que tá ótimo. Em outros momentos, não vai, eu tô com um emprego novo, eu tive filho, enfim, as coisas mudam, a gente muda, né, então por isso a nossa rotina de autocuidado também tem que mudar. A gente precisa rever ela e fazer com que ela se adapte também à nossa vida, para ela se tornar possível, né, senão a gente vai acabar não engajando, não fazendo nada, tá. Então, escolher mesmo essas atividades, né, que possam ser de benefício naquele momento, que elas de fato possam ser incluídas na nossa vida, tá. Então para isso é importante a gente organizar a nossa rotina. A gente precisa pôr na nossa agenda o nosso autocuidado, né, a gente precisa marcar lá: "Esse horário é para mim", senão a gente não faz, tá. E outra dica que eu dou também é fazer pausas no dia, né, o Leonardo gostei que ele começou hoje, o dia como eu sempre também começo normalmente, vamos parar 1 minutinho para respirar fundo, né, vamos observar o corpo, 1 minuto, né, fazer essas pausas, perceber como que está nosso corpo, onde que a gente está acumulando tensão, como que está nosso estado emocional, né, como que a gente está indo para uma atividade, qual é a nossa presença nessa atividade. Então fazer pequenas pausas para se observar no dia, são essenciais, tá. E aí, lembrar, né, que como a frase que a gente escuta no avião, né, coloque primeiro suas máscaras de oxigênio para depois auxiliar os outros. Então pra gente de fato oferecer ajuda, a gente precisa antes estar bem, e isso tá ótimo, tá, não é um problema, muito pelo contrário. A gente precisa lembrar disso, pra gente ter mais qualidade no nosso serviço, mais qualidade para oferecer aos outros. E aí o último, né, o ser cuidado, ele entra aqui como também essa autocompaixão, né, que a gente precisa ter, a gente precisa se permitir também ser cuidado, né, quando a gente não tá bem, a gente aceitar que a gente precisa buscar ajuda, a gente não precisa fazer tudo sozinho, né, a gente não deve fazer tudo sozinho, né, por isso a gente tem, né, a roda da saúde, então a gente tá lá no centro, né, no centro como um ser humano, em volta tem todas essas práticas, esses pilares do autocuidado que nos sustentam, mas fora dessa roda toda estão todos os serviços de saúde, então os profissionais de saúde, médicos, psicólogos, profissionais da educação física, fisioterapeutas, toda essa rede que pode também nos auxiliar, tá, então a gente não tá sozinho. E claro, quando a gente tá mal, a gente tá doente, também se permitir ser cuidado, né, isso também tem um momento para isso, né, hora a gente tá cuidando de alguém, hora alguém tá cuidando da gente, hora a gente tá se cuidando, às vezes isso tudo se intersecta, né, a gente precisa ter clareza sobre essas esferas do cuidado, mas também se permitir ser cuidado. Tá, então, queria finalizar hoje, né, agradecendo a presença de vocês, né, então, lembrar aí que pra gente realmente trazer um serviço de mais qualidade, a gente precisa primeiro sentir isso na pele, né, desenvolver nossas habilidades, socioemocionais, nossas respostas afetivas, melhorar a forma que a gente se relaciona com nós mesmos, e assim a gente vai desenvolvendo um relacionamento melhor com os outros, né, saber dar esse cuidado de acordo com as necessidades do outro, né, de como esse outro é, a gente deve se adaptar a ele, mas sem se agredir, né, sem que isso ultrapasse nossos limites, sem que a gente adoeça, tá. E quando a gente precisar também ser cuidado, a gente aceitar ser cuidado, tá. Então, essa é a minha mensagem hoje aqui para vocês, tô muito feliz de falar sobre esse tema, espero que tenha sido um tema aí que tenha aberto um pouco, né, essas possibilidades, não falar só aqui do aspecto mais prático, né, da saúde, mas trazer isso um pouco mais a fundo mesmo, como seres humanos, como a gente pode se aprimorar e realmente ser de benefício para os outros. Então agradeço muito ao convite, a participação,